Vamos ler em Lucas 19, louvado seja o Senhor. Lucas capítulo 19, louvado seja Deus. Todos encontraram? É uma escritura bastante conhecida, amém, por todos, que diz assim: chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, ele de pequena estatura, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia, devido à afluência do povo. Por esse motivo, correu diante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento, desceu Zaqueu apressado e recebeu com enorme alegria. Todos em meio à multidão que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar: ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Então Zaqueu, tomando a palavra, e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém. Senhor Deus, Pai soberano, nós te damos graças, Senhor, que o Senhor possa tomar, Pai amado, a preeminência, Deus, nesta noite. Deus amado, assim como o Senhor já tem conduzido durante os louvores, que o Senhor possa conduzir, Pai amado, e falar com os teus servos, é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Creio que todos estão muito bem acomodados, para a honra e glória de Deus. Novamente estou aqui para a honra e glória de Deus, trazendo a mensagem esta noite. Peço que Deus possa falar no coração de cada pessoa, amém? Porque eu posso até falar algo aqui, mas quem está me ouvindo, se não estiver ali com desejo ardente, ali com realmente vontade de ouvir Deus falar, Deus não falará com você se você não estiver com este desejo, com esta vontade de ouvir a Jesus Cristo. Amém? A palavra de Deus nos diz que Ele estaria conosco em todos os tempos, em todos os momentos, e que a sua presença estaria conosco, curando, libertando. Quero falar aos irmãos esta noite com respeito
o tema ponto de partida. Amém? Ponto de partida. Esta escritura que li é bastante conhecida, muitos pregadores com maior influência do que eu já trouxeram e explanaram esta mensagem para muitos. Só que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia em nossos corações, em nossas vidas, trazendo capacitação a cada um de nós, nos preparando para o dia mau, nos preparando nos dias bons também, né? Porque em todos os tempos Ele está conosco. Irmãos, com respeito ao tema ponto de partida, para muitos, o ponto de partida deste mundo, se referindo ao arrebatamento, para muitos o ponto de partida se dá no início da grande tribulação. Ponto de partida, seja de saída, extravisão deste mundo. Para muitos, o ponto de partida do povo judeu, quando estava aprisionado pelo Egito, o ponto de partida foi quando eles começaram a sair ali das tendas. O ponto de partida para eles foi aquele momento ali. Mas na verdade que para aquele povo, o ponto de partida daquele povo não foi naquele momento. O ponto de partida daquele povo se deu quando eles aceitaram aquele profeta como profeta. O ponto de partida daquele povo começou quando ele aceitou aquele profeta na qualidade de profeta. O ponto de partida de Zaqueu, nesta escritura, foi quando ele se desejou conhecer a Jesus Cristo. Quando ele decidiu que deveria conhecer a Jesus Cristo. Através do desejo em seu coração, ele se deu ali, começou a correr e a buscar ali a Jesus Cristo. O ponto de partida para a salvação da sua alma se iniciou ali, no desejo de conhecer a Jesus Cristo. O nosso ponto de partida se deu quando você ouviu a mensagem a primeira vez. E aquilo ardeu em teu coração. E aquilo te moveu tão grandemente para o Evangelho. E aquilo te trouxe até a Cristo e houve um desejo no teu coração. O teu ponto de partida deste mundo, o nosso ponto de partida deste mundo, se deu quando nós desejamos ou queremos conhecer a Deus pela primeira vez. Ali foi o nosso primeiro ponto de partida. Foi quando a gente se conectou com Jesus Cristo. Foi quando você começou a se desligar deste mundo. Foi quando você e eu resolvemos que a nossa vida deveria ser diferente. Que a nossa vida deveria ser marcada, não pelo mundo. Que a nossa vida deveria ser marcada, não simplesmente pelo sofrimento. Que a nossa vida deveria ser marcada pelas marcas do Evangelho. Que a nossa vida deveria ser diferente quando conhecemos a Jesus Cristo, quando desejamos aceitar a Jesus Cristo. Foi através do desejo. E o diabo bem sabe que é através do desejo. E você notará que você se encontrará distante de Cristo quando você perceber que não há mais desejo em sua vida por Jesus Cristo. Quando você começar a olhar e não ver mais aquele desejo de cultuar a Deus. Quando você vê em um dia de culto e você dizer, hoje eu não vou, porque a conformidade com o mundo entrou, porque o legalismo entrou, porque ali o desejo saiu do seu coração, você já não tem mais aquele desejo de conhecer a Jesus Cristo. E quando isso se dá, quando nós começamos a nos envolver com o mundo, quando o brincar com o mundo é algo atraente para nós, quando se envolver com o mundo é algo mais apressivo, é algo melhor do que vir à igreja e buscar ao Senhor. Quando o desejo morre em nosso coração, quando nós naturalizamos um culto,
Quando nós simplesmente deixamos de que Deus é a nossa prioridade. Isso não se dá simplesmente quando você deixa de vir ao culto. Quando você permite a frieza entrar no teu coração e você permite e diz, hoje eu não vou à igreja porque eu não estou me sentindo muito bem. E muitas das vezes não é se sentir muito bem por causa de enfermidade, mas por causa da frieza que se instalou no teu coração. Mas a frieza se instala não é simplesmente quando você perde um culto, não. A frieza se instala quando você deixa de orar. A frieza se instala em nosso coração quando deixamos de buscar a Deus. Quando nós deixamos de priorizar Deus em nossas vidas. Quando o desejo já não existe mais em nosso coração. E o desejo que existe em nosso coração está mirrando. Quando você já não mais imagina, ali se imagina com Deus. Quando você já não se vê mais com Cristo. E você diz, talvez, eu me vejo com Ele. Talvez você se vê no campo da sua mente. Quando aceitamos a Cristo, quantos? Quantos em seu coração quiseram conhecer os patriarcas? Ali e se alegrava em seu coração em um dia estar com Cristo. Havia uma alegria sincera em seu coração. Havia um desejo sincero em seu coração. Havia ali um desejo ardente em conhecer a Jesus Cristo. E quando o diabo começa a entrar nos corações, ele começa a trazer a frieza. As pessoas já não conseguem mais se conectar com o espiritual. Muitos já não conseguem mais buscar o sobrenatural. E a busca do sobrenatural já se torna algo, para muitos, impossível de alcançar. Para muitos, o sobrenatural é algo impossível de alcançar. E quando isso se torna impossível de alcançar, é porque estamos matando o desejo por Deus que há em nossos corações. Quando você já olha para si e não consegue ali alcançar o sobrenatural. A primeira coisa que houve no coração de Zaqueu foi o desejo de conhecer a Jesus Cristo. Então, quando entrou o desejo em conhecer a Jesus Cristo se manifestou ali a Zaqueu. Só que você notará que houve um esforço próprio de Zaqueu. Houve um esforço próprio de Zaqueu para que ele viesse a conhecer a Jesus Cristo. Houve um esforço dele. E da mesma forma como houve um esforço de Zaqueu, deve haver um esforço em nossas vidas. A palavra de Deus nos diz que o céu sempre foi tomado por esforço. Se não há esforço em sua vida, como você alcançará a Deus? Se não há esforço em minha vida, como eu alcançarei a Deus? Como alcançaremos a Jesus Cristo? Como nos alcançaremos ou alcançaremos a Jesus Cristo se não houver um esforço de nossas partes? Se não houver um esforço da minha vida, da tua vida, para conhecer a Jesus Cristo. Zaqueu apressadamente subiu naquela árvore. Ele subiu naquela árvore porque queria uma diferença em sua vida. Ele subiu naquela árvore porque queria uma modificação em sua vida. Então ele buscou por esta modificação. Agora, quantos de nós, no dia de hoje, buscamos esta modificação? Ou será se já não estamos acomodados com o mundo? E o sobrenatural, para muitos, é impossível nos dias de hoje. Para muitos, o sobrenatural é impossível no dia de hoje. Só que de Zaqueu, houve um desprendimento. No versículo 8 diz que ali está claro que ele se desprendeu de tudo aquilo que ele tinha. Ele disse, Senhor, eis aqui. Ele não disse que amanhã eu iria dar. Ele disse, eis aqui a minha riqueza. Ele pôs ali perante a Jesus Cristo toda a sua riqueza e disse, de hoje em diante eu estou doando tudo isso aos pobres. Tudo isso eu estou doando. Eu estou me desfazendo. Havia em Zaqueu um desprendimento ali. Talvez nós olhamos para aquilo e olhamos apenas como riquezas naturais. Ele estava se desprendendo simplesmente da sua riqueza e demonstrando que o seu desejo não estava no dinheiro ou na sua fortuna, estava em uma modificação de natureza. Sim, de certa forma sim. Mas quantos de nós não nos desprendemos da nossa riqueza?
Aí você diz, eu não tenho bens, eu não tenho carros, eu não tenho luxos, eu não tenho nada disso. Mas às vezes a sua riqueza é o seu tempo. E não temos desgastado, nos desprendido do nosso tempo para doar a Deus. Para oferecer o nosso tempo a Deus. Às vezes a sua riqueza é a sua família. E você não tem doado a sua família a Deus. E o motivo e o meio, melhor dizendo, de nós oferecermos a nossa família a Deus é através de oração. É através de renúncia. E a oração é algo que quem se doa a orar, quem se doa a buscar a Deus, há um grande desprendimento em seu coração para fazer tal coisa. E tem que haver um grande desprendimento no coração das pessoas para que elas venham se dedicar a isso. Acontece que às vezes nos abalamos, como ouvimos falar há poucos dias de guerras ali, e nos abalamos. E nos abalamos porque imaginávamos ou estamos imaginando que já é ali, próximo do fim. E talvez muito se comociona ou começa a se agitar em seu coração. Ali, porque está vendo que está prestes a acontecer uma guerra mundial. E se agita. Ali, achando que aquele é o ponto de partida da sua vida. Quando, na verdade, o momento de nós nos prepararmos não é quando iniciar a Terceira Guerra Mundial. O momento de nosso ponto de partida dessa terra, ela não se inicia quando se ali começa o princípio das dores, não. O seu ponto de partida e o meu ponto de partida nessa terra se dá ao conhecer a Jesus Cristo. Porque através do conhecimento de Jesus Cristo, nos desprendemos de tudo aquilo que está nos prendendo deste mundo. E sem Jesus Cristo, você não se desprenderá deste mundo. Sem Jesus Cristo, você não se desprenderá daquilo que tem te aprisionado neste mundo. É impossível você se desprender se você não buscar um conhecimento maior a Ele. É impossível eu me desprender deste mundo se eu não buscar um desprendimento em Cristo Jesus. Se nós não buscarmos um desprendimento, não haverá um desprendimento em nossas vidas. E se nós acharmos que o nosso ponto de partida dessa terra é somente quando ali começou o princípio das dores, começou ali a guerra mundial, começou a Terceira Guerra Mundial, então este é o momento que muitos acham que é o momento de se preparar, que é o momento de começar a orar, que é o momento de começar ali a jejuar, que é o momento de começar a preparar o seu coração para Deus. E não é aquele momento o ponto de partida da sua vida. Seu momento de partida se deu quando você foi batizado. Seu momento de partida se deu quando você se viu identificado com Cristo Jesus. Quando você se viu identificado com Ele. Então aquele momento foi um momento de partida sua deste mundo. Porque dali para frente, é Cristo te modificando, é Cristo te transformando, é Cristo mudando a sua natureza, seu modo de pensar, é Ele te moldando. Mas para isso é necessário que venhamos dar um lugar para Ele. Para isso é necessário que venhamos dar um espaço para Ele em nossas vidas. E não se dá simplesmente quando você vem ao culto. Ou simplesmente quando você resolve caminhar mais vezes para a igreja. Não. Seu ponto de partida se dá quando você reserva um lugar em seu coração para Ele. Se dá quando você prioriza Ele em tua vida. Se dá quando você permite que Ele te molde. Se dá quando você se permite que Ele venha transformar a tua vida. Por isso vemos no mundo aí afora tantas pessoas que se dizem conhecer a Jesus Cristo e nunca tiveram uma mudança, porque nunca foram identificados, ou nunca encontrou o seu ponto de partida, nunca tomaram uma decisão em suas vidas, nunca decidiram ali, por fim, as suas dores, os seus sofrimentos, as suas angústias.
Quando nós pomos fim aos nossos sofrimentos e angústia, quando depositamos a Ele as nossas dores, os nossos sofrimentos, como diz em Isaías 53, que Ele levou sobre si as nossas dores, todas as nossas enfermidades levou sobre si. Agora muitos se preocupam, se agitam, porque está acontecendo uma terceira guerra. E se preocupam e dizem, agora eu vou buscar, agora eu vou fazer isso, e agora eu vou fazer aquilo outro. E o que o inimigo faz? Ele começa a te dar entretenimento. Ele começa a colocar coisas em suas mentes ou em minha mente, para que venhamos relaxar ali, que venhamos ali relaxar a nossa mente e se acomodar com a situação, e preferir neutralizar o problema em nossas mentes. Isso se dá quando deixamos o reconhecimento de quando foi o teu momento de partida. Sabe, o teu momento de partida se deu quando você decidiu caminhar com Cristo Jesus. Então, quando você falha e você diz dentro de você que não vai continuar, que não vai enfrentar aquilo que você tem que enfrentar, que é o gigante que está dentro de você, você está esquecendo que você já deu início ao seu ponto de partida dessa terra. Você já se deu o início do ponto de partida dessa terra. Se você olhar para trás, você ficará como a mulher de Jó. Se você olhar para trás, você ficará em Cades Barneia. Se nós olharmos para trás, ficaremos pelo caminho. Se nós deixarmos ali o nosso ponto de partida e resolver desistir, ficaremos pelo caminho. E tudo aquilo que você passou, e tudo aquilo que você suportou, será em vão. Então Deus, Ele nos tem dado ali uma oportunidade de o conhecer. E esta oportunidade de o conhecer, você pode o conhecer em seu quarto. Você pode dobrar os seus joelhos e falar com Ele. Você pode falar com Ele ali por onde você tem andado. O mundo tem vários meios de entretenimento. O mundo tem vários meios de fazer-nos esquecer dos problemas, de fazer-nos ali neutralizar aquela preocupação de buscar ali um aperfeiçoamento a Deus na espiritualidade. O mundo, o diabo, ele tem ali os seus meios de neutralizar, de fazer você estagnar, de fazer-nos parar um pouco, quando não é hora para pararmos, quando não é hora de descansarmos. Então, Deus nos deu um ponto de partida. E este ponto de partida, você já tomou a decisão de caminhar com Ele. E não é em um momento próximo ao arrebatamento que você deve se preparar, que temos que nos preparar. Não é de maneira nenhuma nesse momento que você tem que preparar ali a sua família e dizê-los que estamos perto de partir deste mundo. Não é neste momento. Você já deu início a este ponto de partida dessa terra. A questão é que se você parar, você ficará pelo caminho. Lázaro, ou melhor dizendo, Zaqueu, ele preferiu renunciar tudo aquilo que ele tinha por amor ao conhecer a Jesus Cristo, por uma transformação de vida, por uma transformação de caráter. Quantos de nós ainda não tomamos essa decisão de que para que Deus venha tomar o controle de nossas vidas, modificar o nosso caráter, modificar a nossa vida, e ainda estamos brincando pelo mundo, brincando nas escolas, brincando ali com os amigos, se deixando levar pelo mundo, se deixando levar pelas brincadeiras, se deixando levar pelo aquilo que o mundo tem de oferecer, esquecendo da nossa prioridade, que é o céu. Então Deus tem algo melhor para nós. Deus tem algo melhor para nós, amém, igreja? Tinha muitas coisas a falar, mas vamos parar por aqui devido ao som, amém? Deus possa abençoar a todos
no nome do Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam, irmãos, que o seu ponto de partida dessa terra já deu início. Ele já se deu início. Então, o momento de você se preocupar não é quando você ou eu vemos uma guerra se estourando, ou algo em ruínas. Não, é para nós estarmos preparados desde antes espiritualmente. Espiritualmente, para nós estarmos preparados muito antes disso. Nós sabemos que na parábola das virgens, ali, das virgens nécias e das prudentes, havia as virgens que tinham ali o azeite. Elas estavam preparadas, representando ali a igreja que está preparada com o Espírito Santo. Então, a diferença é o azeite, é o Espírito Santo em nossas vidas. Se você não o tem, trate de buscar enquanto há tempo. Trate de buscá-lo enquanto há tempo. Porque haverá um dia, e se quando esse dia acontecer, nós estivermos preparados, os risos que às vezes damos em despreocupação e contentamento com este mundo, em meio às piadas, em meio às brincadeiras, com meio às amizades, aquilo se tornará em pranto terrível, em pranto terrível. E se você acha que sabe o que é uma dor de uma perca, você que já perdeu um parente, você que já perdeu alguém que você amava, se você acha que aquela dor é grande, você não sabe o tamanho da dor que é de ficar no arrebatamento, pós-arrebatamento. Você não sabe a dor e o sofrimento que sente uma pessoa em ser deixado para trás. Você não sabe a dor que Cristo passa ali quando nós viramos as costas para Ele. Você não sabe a dor que Ele sente ao ver que muitos de nós não estamos dando atenção ao tempo em que nós estamos vivendo. Você não sabe o sofrimento que Ele sente em saber que nós que conhecemos a mensagem verdadeira, a mensagem pura, a palavra verdadeira, que muitos de nós estamos nos relaxando, que muitos de nós estamos deixando de buscar o batismo com o Espírito Santo, que muitos de nós estamos deixando e deixamos há muito tempo o ponto de partida, e estamos brincando. Se você acha que Ele não sente por isso, a palavra de Deus nos diz no verso 10, porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ou seja, Ele veio para buscar nós que nos encontrávamos perdidos no mundo, na religião, no álcool, na bebida, ali, nas drogas. Ele veio buscar o que se haviam perdido. E buscar o que se havia perdido é o ato de modificação. Ele pegar um sujo e limpar. Ele pegar uma pessoa que estava no ato do pecado e trazer ali uma justiça sobre ela ou sobre ele e fazê-lo justo. Se hoje você se vê, ou o mundo aí afora te vê como um justo, como uma pessoa boa, como uma pessoa que é transformada, se o mundo te vê como uma pessoa diferente, foi ele que trouxe essa palavra, essa modificação em você. Foi ele quem fez isso em sua vida. Então, ele que te tirou do mundo errado, do lamaçal do pecado, como diz a palavra, que vê você talvez voltando às mesmas práticas, que nos vê ali relaxando na busca, que nos vê ali relaxando no desejo a Ele. Você acha que Ele não vai se ver triste por isso? Ele que teve ali o trabalho de nos limpar, de nos justificar e de nos fazer diferente. Você acha que ele vai nos ver de uma maneira triste? Olhar para nós e imaginar ali e sentir uma tristeza em seu coração de ver os seus filhos voltando ali ao pecado, voltando a uma vida morna, voltando a uma vida de frieza, voltando a uma vida ali de conformidade com o mundo, quando ele diz
para nós não nos conformarmos com o mundo? Quando ele nos diz não ameis o mundo? Quando ele diz não se assemelheis ao mundo? E quando ele nos vê fazendo ao contrário daquilo que ele modificou ou transformou em nossas vidas, você acha que ele não vai ver com um olhar de tristeza aquelas nossas atitudes? Nós voltando ao ponto de mortos na fé. Então ele nos deu um ponto de partida. Você teve um ponto de partida na sua vida. Foi quando você se arrependeu. Quando você viu que a sua vida era errada, que os seus pensamentos eram errados, que o seu coração andava erradamente. Então você reconheceu e se arrependeu por aquilo que você agia, pensava. E após o arrependimento e o batismo nas águas, você foi justificado. E você já no processo de santificação, ou seja, mudança de hábito, de pensamento, ele modificando, ele te tratando com você. E ver você voltar em sua mente, retroceder, preferir ficar em Cades-Barneia. Você acha que ele não vai te olhar com olhar de tristeza? Você acha que ele não vai me olhar com olhar de tristeza? Com certeza sim. Com certeza sim. Acontece que quando o arrebatamento acontecer, não é para nós estarmos nos preparando. Não é para nós começarmos a buscar o azeite. Não é para nós começarmos a buscar o Espírito Santo. Não é para começarmos a orar. Não é para começarmos a clamar. Não. É para já estarmos no clamor. É para estarmos já cheios do Espírito Santo. É o momento de estarmos cheios do Espírito Santo. Acontece que a primeira coisa que o diabo faz é tirar o desejo. Aquele desejo que você teve quando quis conhecer a Jesus Cristo. Sabe aquele desejo que você quis conhecer as profundezas dos céus? Aquela coisa, aquela chama ardente que havia no teu coração de conhecê-lo e fazer parte dele. Aquele desprendimento. Então nós vemos que o diabo ele começa a tirar o desejo. Sansão, quando começou a sua trajetória, ele começou ali em seu ponto de partida corretamente. Saul, quando ele iniciou ali, a Bíblia diz que ele profetizava junto com os profetas. Ou seja, o ponto de partida de Saul foi excelente. O ponto de partida de Saul foi excelente. Mas com o tempo, ele deixou que o desejo se apagasse. Ele permitiu que aquela chama esfriasse. Ele permitiu que aquilo saísse de dentro do seu coração. Então o que o diabo faz? Ele tira o desejo. Após tirar o desejo, aquele desprendimento que você tinha com o mundo, ele começa a transformar aquele desprendimento em conformidade. É você se conformar com a situação que está vivendo, é você se conformar com a frieza que a era tende a trazer. A Bíblia diz que a era de Laodiceia é uma era morna. A Bíblia não diz que a igreja deveria ser morna. A Bíblia diz que a era de Laodiceia é morna. Ou seja, nós devemos ser ao contrário do que a era de Laodiceia é. Nós devemos ser ao contrário. Então aquilo que é o sobrenatural, você começa a olhar, ou muitos, melhor dizendo, não sei como é a sua vida, muitos começam a olhar aquele poder sobrenatural, o falar em línguas, o profetizar, o curar, ou ter visões, ou tantos outros dons, aquilo se torna impossível de alcançar para muitos. Na mente de muitos, no coração de muitas pessoas, aquilo é impossível alcançar. E se isso tem se tornado impossível de você alcançar, é porque a frieza, o desejo ali a Deus tem morrido.
Porque estas coisas não é impossível para a igreja. Essas coisas não podem ser impossível para a igreja. O se alegrar no Espírito Santo não deve ser impossível para a igreja. O viver e ter uma vida sobrenatural não deve ser impossível para a igreja. Não pode ser impossível para a igreja. Então, que Deus possa abençoar a cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar. Vamos fazer um momentinho de oração. Louvado seja Deus. Senhor Deus, Pai soberano, nós te damos graças, Senhor, por mais esta noite. Deus, que o Senhor possa falar, continuar falando nos corações de cada um, Pai, esta noite. Fala com cada um de nós em visão, em sonhos. Deus, fala conosco, Pai amado, fortaleça, Pai amado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Leva-nos em paz para os nossos lares. Amém, Senhor.